Eles achavam que humilhar uma mãe solteira seria o fim, mas o desprezo não foi alto. Foi silencioso, calculado e cruel. Ela acreditou que trabalhar em silêncio bastaria, até perceber que para algumas pessoas, ser mãe solteira já era uma sentença. Vieram os olhares, as ameaças disfarçadas de preocupação e a tentativa de fazê-la desistir sem deixar marcas. Quando tentaram tirar o único filho que ela tinha, Camila não gritou, não implorou e não discutiu. Ela apenas abriu a porta, sem imaginar quem estava do outro lado. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. O aroma de cera polida e sabão em pó pairava na pequena sala de estar de Camila, um perfume de esforço, de quem lutava contra a entropia da vida com as próprias mãos. O sol da manhã, filtrado pela cortina de renda barata, mas imaculada, desenhava listras douradas no piso de taco que ela havia esfregado minuciosamente na noite anterior. Camila era uma mãe solteira há 5 anos, desde que o pai de Léo, Arthur, decidira que o brilho de seu sobrenome e a promessa de uma fortuna empresarial eram mais pesados do que a responsabilidade de uma família. Ele se foi, levando a promessa de apoio financeiro que nunca se materializou de forma consistente, deixando Camila com a herança mais pesada de todas, a sombra permanente de sua mãe, Patrícia, uma mulher forjada em gelo e preconceito. Camila acabara de dar a Léo, seu filho de 5 anos, a segunda fatia de pão com geleia, observando a forma como o garoto, de cabelos castanhos e olhos inquisitivos, mastigava lentamente, absorvendo a energia necessária para mais um dia de creche e descobertas. Mamãe, hoje o Samuel disse que a mãe dele tem um carro que brilha mais que o sol, Léo comentou, sem malícia. Camila sorriu, o cansaço dos 2 empregos noturnos pesando em suas pálpebras, mas a coragem de seu espírito inabalável. O nosso lar é que brilha, meu amor, e isso é o que importa. Ela o vestiu com um uniforme limpo e remendado. Cada costura era um testemunho silencioso de sua resiliência. Cada mancha tirada à custa de horas de trabalho de joelhos. Camila vivia na periferia da Zona Sul, um bairro que Patrícia chamava de Depósito de Sonhos Quebrados, e onde Camila, ironicamente, encontrava a única paz possível, mas a paz era frágil. Um vidro fino que Patrícia ameaçava estilhaçar a qualquer momento. Nos últimos dias, uma anomalia sutil, quase imperceptível, perturbava o ritmo exaustivo de Camila. Na terça-feira, ao voltar para a casa da padaria, ela notou um cheiro estranho de tabaco e um perfume floral pesado, que lembrava jasmim e dinheiro antigo, pairando perto de sua porta. Ela morava no final do corredor, e raramente via vizinhos por ali. Na quarta-feira, uma flor de jasmim, daquelas cultivadas em vasos caríssimos, estava amassada na soleira, fora do lugar. Camila a varreu, atribuindo o fato ao vento, mas o arrepio gelado que a percorreu era persistente. O ápice dessa estranheza veio na quinta-feira. Léo havia tido um pesadelo, e Camila o aninhou no colo, cantando baixinho. Para acalmá-lo, pegou seu livro favorito, O Pequeno Príncipe, que ficava em cima da pequena estante artesanal que o pai de Camila havia feito. Ao pegar o livro, ela percebeu que o porta-retrato com a única foto que tinha de Léo, ainda bebê, com um laço desajeitado na cabeça, estava virado. Não estava caído. Estava virado. Camila parou, a respiração presa na garganta. Ela sempre deixava aquele porta-retrato de frente. Se tivesse caído, o vidro estaria trincado. Virado, sugeria uma ação deliberada, um olhar direcionado. Quem? Por quê? Imediatamente, a imagem fria e altiva de Patrícia surgiu em sua mente. Patrícia não havia parado de importuná-la desde o divórcio, embora de forma indireta, através de ligações frias exigindo relatórios de despesas para a pensão irrisória de Léo. A cada ligação, Patrícia injetava veneno. Espero que o dinheiro não esteja sendo gasto em futilidades, Camila. Você precisa manter a aparência de competência, pelo menos. Patrícia acreditava que a dignidade era medida pelo extrato bancário, e o desprezo que sentia por Camila,
uma mãe solo que trabalhava como diarista para sobreviver, era palpável. Camila colocou o porta-retrato de volta, o coração batendo rápido no peito. Ela se lembrou de uma conversa distante com Arthur, logo após o nascimento de Léo, sobre a obsessão de Patrícia por legado e superfície. Minha mãe tem medo de que qualquer mancha na família possa afetar os negócios, Arthur havia dito, com a covardia disfarçada de pragmatismo. Agora, o medo era real e frio. Patrícia estava investigando. Mas por que o silêncio? Por que a sutileza? Camila precisava de uma certeza. Ela ligou para a escola de Léo. A coordenadora, Dona Rosa, que sempre a apoiava, atendeu com a voz estranhamente contida. Dona Rosa, está tudo bem com Léo? Camila perguntou, tentando soar casual. Com Léo, sim, Camila. Mas houve uma visita aqui ontem. Uma visita não agendada. Uma senhora muito elegante, de tailleur de linho azul marinho. Ela perguntou sobre a rotina de Léo, sobre os horários de entrada e saída, se ele parecia bem cuidado. Foi bastante invasiva. Patrícia, Camila sussurrou o nome, que soou como chumbo na sua boca. Ela não se identificou, mas deixou um cartão, da Fundação de Caridade Luz no Lar, o que é estranho, já que ela parecia mais interessada em julgar o lar do que em iluminá-lo. Camila fechou os olhos, absorvendo o golpe. Não era uma simples fiscalização de pensão. Era algo mais profundo, mais articulado. Patrícia estava construindo um dossiê. O que Patrícia estava procurando, pensou Camila enquanto pendurava o telefone, era miséria. Ela queria encontrar um lar abandonado, um filho negligenciado, um cenário de falência moral e material que justificasse a intervenção. Patrícia acreditava que a pobreza era sinônimo de incompetência materna, mas Camila havia transformado cada dificuldade em uma prova de seu amor materno. Ela cortava na própria comida, mas Léo nunca perdia uma refeição nutritiva. Ela usava roupas velhas, mas as roupas de Léo eram sempre lavadas e passadas com rigor militar. A anomalia, o porta-retrato virado, a flor de jasmim, o cheiro de perfume caro, não eram incidentes isolados. Eram migalhas de pão que a leoa rica deixava na trilha enquanto se aproximava para o abate. Naquela noite, antes de sair para o seu segundo emprego, faxinando um escritório de advocacia até as 2 da manhã, Camila preparou o jantar de Léo. Arroz, feijão e um ovo frito, tudo perfeitamente disposto no prato de dinossauro. Ao olhar para o filho dormindo tranquilamente, abraçado a um ursinho de pelúcia surrado que ela havia remendado 10 vezes, sentiu uma onda de superação misturada ao pavor. Ela sabia que a guerra estava prestes a começar. O silêncio de Patrícia era o prelúdio da tempestade. Ela tentou seguir em frente, dedicando-se à rotina espartana de trabalho e cuidado. Mas agora, com a certeza da investigação silenciosa, cada dia se transformava em um campo minado. Ela precisava de mais detalhes. Pegou o envelope de contas pendentes e retirou de dentro um papel amarelado. O número de telefone do motorista de Arthur, um senhor gentil chamado Jonas, que sempre sentira pena de Camila. Era arriscado ligar, mas ela precisava saber o que estava sendo cozinhado na mansão dos Menezes. No corredor frio, Camila discou. A voz baixa, quase um sussurro. Jonas atendeu, reconhecendo a voz dela imediatamente. Camila, você está bem? Aconteceu algo com o menino? Não, Jonas. Léo está dormindo. Eu só senti que precisava saber. Patrícia, o que ela tem feito ultimamente? Ela está falando sobre mim? Houve um silêncio longo e pesado na linha, o som de um motor de luxo ligado ao fundo. Camila, vou ser rápido. Ela está furiosa porque você conseguiu um emprego fixo naquela lavanderia industrial. Ela esperava que você desistisse. Ela tem reuniões constantes com advogados e... Ouvi a palavra inspeção ser usada. Ela está se articulando, Camila. Ela quer a guarda. O telefone quase caiu de suas mãos. A inspeção. Não era sobre dinheiro ou futilidades. Era sobre arrancar Léo dela, usando sua condição de mãe solteira como prova de inaptidão. O motor de luxo de Jonas acelerou, e ele desligou abruptamente, deixando Camila sozinha na escuridão, com a verdade nua e crua. Patrícia não a queria humilhada. Ela a queria destruída, e a arma era a justiça. Camila olhou para a porta trancada, sabendo que a qualquer momento o mundo elegante e cruel de Patrícia Menezes poderia invadir seu pequeno santuário de esperança e amor materno. O jogo de xadrez já havia começado, e Camila estava enfrentando uma rainha poderosa, com apenas a dignidade como seu peão mais valioso.
O sono de Camila se tornou um luxo que ela não podia mais pagar. A palavra inspeção ecoava em sua mente como um tambor na noite. Ela se lembrou da frieza cortante do escritório de Patrícia Menezes no último encontro que tiveram, um ano após o divórcio, para assinar os papéis finais. A sala de Patrícia era toda em mármore escuro e vidro, a temperatura sempre mantida em um frio ártico, espelhando a personalidade da dona. Você entende, Camila? Patrícia havia dito, alisando o tecido imaculado de sua saia de seda, que a linhagem Menezes não pode ser criada com quase. Arthur foi descuidado, mas eu não serei. Eu garanto que o neto do meu marido terá todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. O seu papel, Patrícia sorriu, um gesto mais predatório do que amigável, é garantir que o seu estilo de vida não o prejudique. Se houver um único deslize, um único indício de que o ambiente que você proporciona é menos do que ideal, eu irei intervir. Naquele momento, Camila havia visto o medo nos olhos de Patrícia, não de perder Léo, mas de que a pobreza fosse contagiosa. Agora, Patrícia estava cumprindo a ameaça. Camila precisava de uma estratégia. Ela sabia que precisava manter seu ambiente impecável, mas o esforço era sobre-humano. A lavanderia industrial onde trabalhava era quente e úmida, um inferno de vapor e produtos químicos. Ela voltava para casa com os ossos doloridos, mas em vez de descansar, ela limpava. Limpava cada canto, cada rachadura no azulejo, não por perfeccionismo, mas por sobrevivência. A tensão começou a ter efeitos práticos. No sábado, ao chegar ao seu bico de diarista em um apartamento de alto padrão, a senhora Helena, sua patroa de anos, a chamou para a cozinha, com uma expressão de constrangimento forçado. Camila, sinto muito. Você é a melhor que já tive, sério. Mas recebi uma ligação. O ar se tornou denso. Camila sabia quem estava ligando. A pessoa que ligou, senhora Helena. Ela disse exatamente o quê? A senhora Helena olhou para as próprias mãos. Ela disse que você era distraída, que você tinha problemas domésticos sérios, que afetavam sua concentração. Ela insinuou que havia risco de instabilidade. Eu sei que não é verdade, Camila, mas meu marido está muito nervoso com a possibilidade de um processo trabalhista ou algo assim. É melhor você não vir na próxima semana. Eu pago por este mês, claro. Era um golpe na medula. Não era apenas a perda de renda, era a difamação coordenada. Patrícia não estava esperando que Camila falhasse. Ela estava ativamente causando a falha. A ex-sogra estava usando sua influência para minar a base econômica e emocional de Camila, transformando a superação dela em um fardo insustentável. Camila aceitou o dinheiro, engolindo a humilhação, mas sentindo o nó da raiva se apertar em seu estômago. Ela não chorou. A dor se transformou em aço. Ela apertou as notas amassadas. Esta não era uma luta por dinheiro. Era uma luta pela identidade. Naquele domingo à noite, Camila e Léo estavam na praça, observando o pôr do sol alaranjado sobre os prédios baixos. Léo brincava com seu caminhão de plástico, emitindo sons de motor. Mamãe, você está triste? Perguntou Léo, com a sensibilidade aguda das crianças que sentem as tempestades adultas. Não, meu amor, Camila respondeu, puxando-o para perto. Estou apenas pensando no quão corajosa você me faz ser. Um carro preto, muito escuro, com vidros fumê, passou lentamente pela rua adjacente. Não parecia estar procurando o endereço. Parecia estar observando. Camila apertou Léo com mais força. Camila decidiu confrontar Arthur. Ela precisava saber a data da inspeção, se houvesse uma. Ela ligou para o número da empresa dele, pedindo para falar com ele sobre questões essenciais de Léo. Arthur relutou, mas atendeu. Camila, seja breve. Estou em uma reunião importante. O que você quer? A voz dele era impaciente e distante. A voz de alguém que via a paternidade como um incômodo burocrático. Eu quero a verdade, Arthur. Sua mãe está me difamando no trabalho, e eu sei que ela está planejando uma inspeção judicial para tentar tirar Léo de mim. Houve um silêncio tenso. Arthur tossiu, nervoso. Camila, você está exagerando. Minha mãe está apenas preocupada. Ela acha que você está se sobrecarregando. E isso não é bom para Léo. Preocupada? Ela está destruindo minha capacidade de sustentar nosso filho, Arthur. O que você sabe sobre essa inspeção? Camila exigiu. Arthur finalmente cedeu, a voz mais baixa, conspiratória. Tudo o que sei é que ela conseguiu um mandado com base em relatos de instabilidade parental. Ela usou o fato de você ter tido 2 empregos informais.
Eles estão vindo para uma visita surpresa. Ela quer pegar você desprevenida. Não sei a data, mas será esta semana. Ela garantiu que a pessoa que fará a inspeção é rigorosa e imparcial. O coração de Camila caiu. Surpresa. Era a jogada de xadrez mais cruel. Patrícia queria a cena do caos, do pijama amassado, da louça suja, da exaustão exposta. Ela queria provar que uma mãe solteira não poderia conciliar trabalho e a criação de uma criança com dignidade total. Desligando o telefone, Camila olhou para o apartamento. Ele estava limpo, mas era pequeno. Havia o cheiro de produtos de limpeza, mas também o cheiro de comida cozinhando. Ela tinha que transformar o lugar em um bunker de amor materno e organização inquestionável. Ela começou uma faxina monumental, não apenas limpando, mas catalogando sua vida. Ela tirou fotos do quarto de Léo, organizado com esmero, apesar dos brinquedos simples. Ela guardou os recibos de cada compra de material escolar. Ela organizou uma pasta com os relatórios positivos da creche. Ela precisava construir um escudo de fatos contra a artilharia de mentiras de Patrícia. No meio dessa preparação febril, ela encontrou algo no armário de Léo que a fez parar. Era o envelope de Natal enviado por Patrícia, contendo um cheque insignificante e um cartão frio. No cartão, Patrícia havia escrito: "A esperança é um luxo, Camila. A realidade é o que conta." Camila rasgou o cartão ao meio. Sua esperança não era um luxo. Era a fundação de sua existência. Ela estava exausta, mas a ameaça a energizava. Ela precisava de mais do que apenas limpeza. Ela precisava de testemunhas. Camila ligou para Dona Rosa, da creche, e para a senhora da senhora Olinda, a vizinha do andar de cima, uma idosa que sempre a via sair para trabalhar. Ela pediu a ambas para que, se fossem procuradas, falassem a verdade. Que Camila era uma mãe solo dedicada e que Léo era uma criança feliz e bem cuidada. O tempo começou a correr de forma irregular, misturando-se em horas de ansiedade. Camila trabalhava o turno na lavanderia, o vapor queimando sua pele, mas sua mente estava em casa, calculando a probabilidade da invasão. O cheiro de sabão e amônia da lavanderia era um lembrete de sua luta. Na quarta-feira, a tensão estava no auge. Camila havia dormido apenas 2 horas. Ela estava preparando o almoço de Léo, um prato simples, mas colorido de legumes, quando ouviu passos no corredor. Passos que não eram os de Olinda, nem os de nenhum vizinho conhecido. Eram passos firmes, de salto alto, acompanhados por um som metálico de chaves. O cheiro sutil de jasmim invadiu o ar pelo vão da porta. Camila congelou, segurando a colher de pau. O coração batia na garganta. Era o momento. Ela correu até a porta, espiando pelo olho mágico. Não era Patrícia, mas 2 figuras. Uma mulher alta, de blazer preto impecável, e uma maleta de couro. E ao lado dela, Patrícia Menezes, vestindo o famigerado tailleur azul marinho que Dona Rosa havia descrito, o rosto rígido de satisfação contida. A mulher de blazer ergueu a mão e bateu não com violência, mas com uma autoridade inquestionável. O mundo de Camila estava prestes a colapsar. A batida na porta ressoou pela pequena sala, um som pesado de metal contra madeira, anunciando o início da Inquisição. Camila respirou fundo, soltando o ar lentamente para acalmar os tremores internos. Léo, que estava assistindo a um desenho no volume baixo, não percebeu a gravidade do momento. Camila abriu a porta, mantendo a postura ereta, apesar da vontade de fugir. Na soleira estavam Patrícia Menezes, exalando sua fragrância de dinheiro e jasmim, e a oficial de justiça. A oficial era uma mulher de cerca de 40 anos, com o cabelo preso em um coque austero. Seu rosto era expressivo, mas seu olhar era impenetrável, de uma frieza profissional. Ela carregava a maleta de couro com autoridade. Camila Ferreira? A voz da oficial, que se apresentou como Renata Soares, era neutra, sem inflexão. Sou oficial de justiça. Esta é uma inspeção judicial de rotina, autorizada pelo Juizado de Família, conforme o processo de guarda do menor, Léo Ferreira Menezes. Patrícia interveio imediatamente. A voz doce, mas o tom venenoso. Camila, eu disse que eu interviria. É para o bem de Léo. O tribunal precisa garantir que ele não esteja exposto a condições subhumanas. Patrícia moveu a mão, gesticulando para o corredor estreito. Camila não desviou o olhar de Renata. Seja bem-vinda, senhora Soares. O meu lar está aberto, assim como minha vida, para quem quiser atestar a coragem e o amor materno que movem cada decisão aqui dentro.
Patrícia revirou os olhos, claramente esperando uma cena de pânico ou desordem. Renata Soares ignorou Patrícia e entrou na sala. Seus olhos percorreram o ambiente rapidamente. Ela notou a limpeza espartana, o piso encerado, o pequeno buquê de flores do campo que Camila havia colhido em um terreno baldio para dar um toque de beleza. O contraste entre a modéstia do apartamento e a impecabilidade era gritante. "Onde está o menor?" perguntou Renata, abrindo sua maleta e retirando um bloco de notas e uma câmera fotográfica. "Ele está na sala, assistindo o desenho. Ele está habituado à nossa rotina", disse Camila, mantendo a voz firme. Ela sabia que qualquer sinal de nervosismo seria usado contra ela. Patrícia seguiu Renata, agindo como uma cofiscal, apontando. "Note o tamanho do imóvel, Sra. Soares. É inapropriado para uma criança em crescimento. Veja a qualidade dos móveis. E a iluminação. É muito pobre." Renata, sem alterar a expressão, começou a ditar suas observações ao gravador. Imóvel de um quarto, sala conjugada com cozinha. Pequeno, mas em excelente estado de conservação. Limpeza rigorosa. Nenhum sinal de desorganização ou sujeira. O pequeno elogio implícito fez Patrícia bufar, mas ela não desistiu. Ela seguiu Renata até a cozinha, que era minúscula, mas brilhava. O fogão de 4 bocas era antigo, mas parecia ter sido polido recentemente. Havia uma panela com o almoço de Léo, o cheiro de legumes frescos pairando no ar. E quanto à alimentação? Ela trabalha em 2 lugares, Sra. Soares. É impossível que ela proporcione refeições balanceadas. Patrícia continuou, a voz cheia de certeza. Renata abriu a panela, cheirou. Refeição em preparo. Arroz integral, feijão preto e legumes variados, bem cozidos. Parece nutritivo. Ela tirou uma foto. Camila observava, sentindo-se nua sob aquele escrutínio frio. Cada objeto, cada esforço, estava sendo julgado. Ela havia se preparado para a inspeção, mas a sensação de ser observada por uma pessoa que buscava ativamente sua falha era sufocante. Renata foi até o quarto de Léo. Era o menor cômodo da casa, mas o mais acolhedor. Havia um mapa mundi colado na parede, e a cama era feita com cuidado. No canto, a estante que o avô de Camila havia feito, com os livros bem alinhados. "Os brinquedos são adequados?" Patrícia perguntou, tocando o ursinho de pelúcia surrado que Léo havia abraçado na noite da anomalia. Renata olhou para o ursinho. Ela notou o remendo quase invisível no braço. Ela ditou: "Brinquedos simples, mas limpos e organizados. Nenhum sinal de negligência ou abandono." Neste momento de alta tensão, onde Camila sentia que sua vida estava sendo dissecada microscopicamente para provar sua insuficiência como mãe solteira, ela teve um vislumbre fugaz dos olhos de Renata. Por um milissegundo, a frieza profissional vacilou. E havia algo mais ali. Reconhecimento. Patrícia, sentindo que o cenário não estava catastrófico o suficiente, precisava aumentar a aposta. Ela caminhou até a mesa da sala, onde Camila havia deixado a pasta de documentos que comprovavam o pagamento das despesas de Léo e os relatórios da creche. Ela notou o extrato bancário de Camila, uma folha impressa com letras miúdas. "Ah, e aqui está o ponto crucial", Patrícia anunciou triunfante. Ela pegou o extrato, balançando-o no ar. "As finanças. A instabilidade financeira é um risco. Veja, Sra. Soares, o saldo é ridiculamente baixo. Como ela pode garantir a estabilidade do meu neto com essa miséria?" Camila sentiu o sangue ferver. A humilhação era profunda. Patrícia estava usando a pobreza, o resultado direto de seu próprio corte de laços e da difamação no trabalho, como a prova final de sua incapacidade. Camila deu um passo à frente, a voz baixa, mas potente. "O meu saldo é baixo, Sra. Menezes, porque eu gasto cada centavo garantindo que meu filho tenha dignidade. Eu não tenho luxos, mas eu garanto segurança, amor materno e comida na mesa. O que o meu extrato revela não é falta de capacidade, é superação diária e sacrifício. Se o meu saldo fosse alto, isso não faria de mim uma mãe melhor. A senhora confunde valor com preço." Patrícia soltou uma risada seca. "Uma desculpa patética. A justiça não se importa com a poesia do sacrifício, Camila. Ela se importa com a capacidade de provisão. E você está falhando nisso." Renata, a oficial de justiça, observava a interação. Ela olhou para o extrato de Camila e então para o rosto contorcido de desprezo de Patrícia. Ela ainda não havia se pronunciado sobre o mérito da disputa. Era o momento de virada, onde a pressão se tornava insuportável, e a audiência precisava se conectar profundamente com a protagonista.
Camila estava lutando sozinha contra um sistema manipulado pelo dinheiro. Enquanto Patrícia continuava a destilar seu veneno financeiro, Camila parou, exausta pela luta verbal, mas não vencida. Ela olhou para a câmera de Renata, sentindo-se conectada a todos que já foram julgados pela aparência. Se você já foi uma mãe, um pai, ou qualquer pessoa que lutou contra o preconceito e o julgamento, tentando manter a dignidade de sua família, você sabe que o verdadeiro amor materno não está nas cifras, mas nas horas invisíveis de trabalho e no cuidado silencioso. Este momento, esta luta de Camila pela coragem de sua vida, é um lembrete para todos nós. Se você se identifica com essa esperança inabalável e acredita na força da mãe solo que transforma sacrifício em vitória, considere compartilhar sua própria história de superação. Use a seção de comentários abaixo para nos dizer qual foi o momento mais difícil que você transformou em sua maior prova de dignidade. Camila precisava reagir ao ataque de Patrícia sobre o dinheiro de forma definitiva. Senhora Soares, Camila disse, voltando-se para a oficial de justiça. A senhora Menezes está usando meu extrato, que comprova minha luta para me humilhar, mas eu gostaria que a senhora notasse um detalhe que ela convenientemente ignorou. Camila apontou para a geladeira. Não era nova, mas estava limpa. Olhe o ímã na geladeira, senhora Soares. O ímã era um desenho de Léo, um sol amarelo gigante, e duas figuras de palito, uma maior e uma menor, com corações vermelhos enormes desenhados nos corpos. Abaixo, em letras infantis, estava escrito: Mamãe e eu, nós somos fortes. A senhora Menezes procura por miséria e falha. Ela encontra um lar cheio de amor materno. Ela procura evidências de instabilidade. Ela encontra evidências de superação. Ela acha que o dinheiro é o que nos define. Eu digo que a esperança é o que nos define. Renata, que já havia fotografado o extrato, agora fotografava o desenho. Ela olhou para Camila de uma forma que Patrícia não podia entender. Renata estava vendo além dos documentos. Ela estava vendo uma alma que espelhava a sua própria luta. Patrícia, impaciente com a pausa emocional, tentou retomar o controle. Isso é sentimentalismo barato, senhora Soares. A realidade é que esta mulher não oferece futuro a meu neto. E eu tenho documentos que comprovam que ela faltou ao trabalho no mês passado, o que comprova a instabilidade. Camila estremeceu. Faltou ao trabalho? Ela nunca faltaria. Ah, sim. O emprego de diarista que Patrícia havia sabotado. Patrícia estava usando a própria sabotagem como prova de instabilidade. Era uma manipulação engenhosa e cruel. Renata fechou o bloco de notas. Ela olhou para Camila, depois para Patrícia, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O clímax estava armado, e a oficial de justiça era a única que poderia decidir o destino de Léo. O silêncio de Renata Soares era mais pesado do que qualquer acusação. Patrícia estava claramente satisfeita, confiante de que a oficial havia absorvido a narrativa de instabilidade e insuficiência. Camila sentia o suor frio escorrer pelas costas, sabendo que todas as suas defesas dependiam de Renata, ver a verdade que o dinheiro e a influência de Patrícia estavam tentando obscurecer. Renata finalmente falou, sua voz voltando ao tom profissional, mas agora com uma camada de gelo direcionada a Patrícia. Senhora Menezes, a inspeção não está completa. Eu preciso interagir com a criança. Léo estava no tapete, alheio, construindo uma torre de blocos. Renata se ajoelhou na frente dele, abaixando-se ao nível da criança, um gesto que contrastava com a postura rígida de Patrícia. Oi, Léo, eu sou a tia Renata, ela disse, com a voz surpreendentemente suave. Léo a olhou, sem medo. Você vai ficar para o almoço? Minha mamãe fez feijão de novo. É o meu favorito. Que bom. Diga-me, Léo, o que você mais gosta de fazer com sua mãe? Ler, e ela me ajuda a consertar meus brinquedos. Léo respondeu, apontando para o caminhão de plástico que Camila havia remendado com fita isolante e cola. Patrícia interveio impaciente. Senhora Soares, o conserto de brinquedos é irrelevante. Devemos focar no ambiente social e educacional. Renata, sem tirar os olhos de Léo, respondeu secamente. A forma como a mãe solo interage com o filho em seu ambiente é a essência desta inspeção, senhora Menezes. O caminhão remendado me diz muito sobre a prioridade e a dedicação. Ele mostra que o valor é dado ao objeto e não ao descarte. Ela se virou, e seus olhos encontraram os de Camila. Camila percebeu algo. Não era apenas empatia profissional. Havia um brilho de luta compartilhada. Renata voltou para a sala,
concentrando-se nos documentos que Camila havia separado. Ela pegou a pasta de recibos e a folheou. Notou a pequena pilha de receitas médicas para vitaminas infantis e o recibo de uma consulta odontológica paga em prestações. Patrícia, percebendo que os fatos estavam se voltando contra ela, tentou um golpe final. Ela caminhou até um canto da sala e apontou para uma mancha quase imperceptível perto da janela. E o que é isso, Sra. Soares? Parece um mofo. Isso representa insalubridade. A casa não é adequada. É visível. Camila olhou para o local, sentindo-se humilhada pela precisão cruel de Patrícia. Era um pequeno ponto escuro que ela não havia conseguido limpar completamente, devido à falta de tempo e produtos específicos. Renata se aproximou do local. Ela não apenas olhou, ela tocou a mancha com a ponta do dedo. Em seguida, fez algo completamente inesperado. Ela retirou de sua bolsa um lenço de papel, limpou o dedo e o cheirou. Ela se virou, seu rosto agora mais sério do que nunca. Não é mofo, Sra. Menezes. É resíduo de cola. Um reparo mal feito em uma persiana. Ela olhou para Camila. Você consertou a persiana sozinha? Sim, Camila respondeu, a voz quase inaudível. Estava caindo, e eu não tinha como pagar um técnico. Renata anotou em seu bloco. Repara o manual da persiana. O local é impecável, exceto por esta falha no reparo. Nenhum sinal de insalubridade. A derrota começou a colorir o rosto de Patrícia com um tom púrpura. Ela havia falhado em encontrar o caos. Renata fechou sua maleta, um gesto que indicava o fim da inspeção material. Camila, Renata chamou, a voz mudando de tom, de formal para quase confidencial. Onde você comprou esse porta-retrato? Camila estava confusa. Na verdade, Sra. Soares, foi um presente de uma amiga, quando Léo nasceu. Por que a pergunta? Renata não respondeu imediatamente. Ela caminhou até o canto da sala, onde a luz batia diretamente no piso encerado. Ela apontou para um pequeno pedaço de papel que estava no chão, parcialmente escondido sob o rodapé. Era uma parte rasgada do extrato bancário. Mas não o de Camila. Isso aqui, Renata disse, pegando o papel com a ponta dos dedos. Caiu do seu bolso, Sra. Menezes. Patrícia empalideceu. O pedaço de papel era um rascunho. Nele estava escrito: confirmar falta. Enfatizar pobreza e caos. Era a prova de sua articulação. Renata colocou o papel de volta na mão de Patrícia, mas seu olhar estava fixo em Camila. Foi quando a oficial de justiça deu um passo à frente, revelando a verdade escondida sob o uniforme formal. Camila, há 8 anos, eu estava exatamente onde você está agora. Meu ex-marido, advogado de sucesso, tentou usar a mesma estratégia. Eu morava em um apartamento menor que este. Lutava contra a difamação e a exaustão para manter a dignidade de meu filho. Ele contratou um inspetor particular para me flagrar em um momento de fraqueza. Eu senti a mesma humilhação que você sentiu agora. O queixo de Patrícia caiu. Ela não podia acreditar que a oficial de justiça, a quem ela havia pago por uma rigorosa imparcialidade, estava revelando uma conexão pessoal. Eu sou uma mãe solteira, Camila, e eu conheço o cheiro de um lar construído com superação. Não é o cheiro de luxo que a Sra. Menezes procura. É o cheiro de amor materno e sacrifício. Renata olhou para Patrícia, a máscara de frieza caindo completamente, revelando a guerreira. Sra. Menezes, a senhora me contratou para conduzir uma inspeção imparcial e relatar o que eu encontrasse. O que eu encontrei não foi miséria, mas a coragem de uma mãe que faz mais com menos do que muitos pais fazem com fortunas. A senhora tentou armar um cenário de abandono. A senhora difamou Camila para que ela perdesse o emprego e, em seguida, usou a perda de renda como prova de sua incapacidade. O jogo havia virado de forma brutal e inesperada. A arma de Patrícia, a inspeção judicial, havia sido apontada de volta para ela. O ar no pequeno apartamento estava carregado de tensão e triunfo silencioso. Patrícia Menezes estava paralisada. O rascunho do plano de ataque amassado em sua mão. O silêncio de Léo, que havia parado de brincar e observava a cena, era a única testemunha inocente do confronto. Renata Soares, a oficial de justiça, agora falava com a autoridade de quem havia encontrado a verdade. Sra. Menezes, o meu relatório não será sobre a falta de bens materiais de Camila. Será sobre a sua tentativa flagrante de manipulação judicial e a difamação coordenada de uma mãe trabalhadora. Renata declarou. A superação de Camila frente às adversidades que a senhora mesma criou é, ironicamente, a maior prova de sua capacidade parental. Patrícia finalmente encontrou sua voz.
esganiçada e incrédula. Isso é um ultraje. Você está sendo parcial. Eu vou denunciá-la por conflito de interesses. Você não pode arquivar este processo. Renata sorriu friamente. Um sorriso que continha anos de lutas silenciosas de todas as mães solo julgadas injustamente. Eu sou uma oficial de justiça. Eu não arquivo o processo. Eu apenas relato o que encontro. Mas vou anexar o rascunho de seu plano, Sra. Menezes, junto com a evidência de que a criança vive em um ambiente limpo, seguro e, acima de tudo, cheio de amor materno. Ela olhou para Camila. Camila, a lei me exige documentar a realidade. E a realidade é que você proporciona um lar onde a esperança é a moeda mais valiosa. Renata virou-se para Patrícia. A senhora queria encontrar miséria. Encontrou dignidade. A senhora queria provar que o dinheiro compra a capacidade de amar. A senhora provou que a coragem de uma mãe vale muito mais do que a sua fortuna. Eu encerro a inspeção. Com um movimento final e decisivo, Renata se curvou ligeiramente para Camila. Um gesto de respeito. Ela pegou a maleta e caminhou em direção à porta. Patrícia, humilhada e exposta, cambaleou para fora do apartamento, seus saltos ecoando no corredor de forma frenética, sem sequer olhar para Léo. Ela tentou derrubar Camila, mas acabou tropeçando na própria arrogância. O cheiro de jasmim desapareceu rapidamente, substituído pelo aroma de feijão cozido. Camila e Renata ficaram sozinhas na sala. Obrigada, Camila sussurrou, a voz embargada pela emoção que ela havia reprimido por dias. Você salvou a minha vida. Você salvou Léo. Renata balançou a cabeça, suavizando o coque e deixando o cabelo mais solto. Ela não parecia mais a oficial de justiça impenetrável. Parecia uma aliada. Eu não salvei você, Camila. Você salvou a si mesma com a forma como você vive. A diferença é que hoje havia alguém lá que podia reconhecer a verdade por trás do esforço. Continue lutando por essa dignidade. É o que realmente vale. Renata estendeu a mão. Em sua palma estava o pequeno porta-retrato de Léo que ela havia perguntado. Eu percebi. Esse porta-retrato é igual ao que eu tenho do meu filho. Você e eu, construindo castelos com blocos simples. Não desista da esperança. Ela deu as costas e saiu, deixando Camila com a sensação de alívio e uma nova força. O confronto tinha sido brutal, mas a resolução era doce e completa. A ameaça de Patrícia havia sido neutralizada não pela lei, mas pela humanidade. Camila caminhou até Léo, que estava olhando para o local onde Patrícia havia estado. Quem era aquela senhora brava? Mamãe? Camila se ajoelhou e abraçou seu filho, o cheiro de sabão em pó e o aroma de comida se misturando no abraço. Era uma pessoa que achava que podia nos machucar, meu amor. Mas ela descobriu que somos inquebráveis. Você e eu. Nós somos uma dupla de superação. Nos dias seguintes, Camila recebeu uma notificação formal. O processo de guarda havia sido arquivado, com uma nota de repreensão velada à parte peticionária por má-fé. Patrícia Menezes havia tentado o golpe final, mas o tiro havia saído pela culatra. Ela não tentou mais contato direto, sua derrota sendo pública, dentro dos círculos judiciais, e humilhante. Camila conseguiu outro emprego de diarista, e desta vez, ela não escondeu sua situação de mãe solteira. Ela a usou como um distintivo de honra. Ao final do dia, ela olhou para a foto de Léo. A anomalia havia sido resolvida, o mistério desvendado. A mãe solo que tentou seguir em frente não apenas sobreviveu ao ataque. Ela transformou a tentativa de destruição em uma lição pública de que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas no coração inabalável de quem luta sozinha pelo próprio filho. E a vitória de Camila era absoluta. Ela havia provado que a dignidade é, de fato, inegociável. E se essa história tocou você, talvez não seja por acaso. Às vezes, tudo o que uma mãe, um pai ou alguém ferido precisa é saber que não está sozinho nessa luta silenciosa. Fique por aqui, porque novas histórias como essa continuam mostrando que a dignidade, quando nasce do amor, sempre encontra um caminho para vencer.